Olá, irmãos, tudo bem? Estamos chegando aí ao fim de mais um ano, estamos aí no penúltimo dia do ano de 2023, hoje 30 de dezembro de 2023, um sábado, e nós estamos aqui dando a introdução a uma nova lição que vai adentrar o ano de 2024, e nós vamos estudar o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é algo fantástico que nós temos acompanhado desde que nós somos cristãos, e a gente percebe que uns livros que foram escritos 1000 anos antes de Cristo, como no caso o livro dos Salmos, nos trazem verdades que se tornaram tão atuais como no tempo de Jesus. E uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui com relação ao livro dos Salmos é quando nós falamos sobre a messianidade de Jesus. Isso nos mostra que os profetas de Deus, eles sempre falaram a verdade. E quando você é um profeta de Deus, a palavra que você fala se cumpre. O livro dos Salmos, que foi achado nos manuscritos de Corã, lá naquela época, quando aquela criança, aquele beduíno achou lá os manuscritos do Mar Morto, estava contido ali também os livros dos Salmos. E o interessante é que, quando nós estudamos os livros dos Salmos, nós percebemos uma variedade de salmos, né? E nessas variedades de salmos, na sua grande maioria, escritas por Davi. Mas muitos salmos ali não foi Davi que escreveu, né? A gente sabe que um salmo foi Salomão, outros foram os filhos de Coré, outros foi Asaf, outro foi o próprio Salomão, mas, por incrível que pareça, a maioria dos salmos são de pessoas anônimas, pessoas que nós não sabemos quem são, mas que escreveram os livros dos salmos. E aqui nos diz que o mais recente relatório baseado nos papiros e nos rolos do Mar Morto, e portanto uma averiguação apurada e estudos relacionados aos mais antigos manuscritos do Antigo Testamento atestam que a maioria dos salmos foi escrita por volta de 1000 anos antes de Jesus. Já imaginou? Salmos escritos 1000 anos antes de Jesus. Na sua grande maioria, como eu já falei, pessoas que nós não sabemos nem quem são, mas que deixaram na palavra de Deus algo maravilhoso. Cerca da metade dos salmos, por ser classificada como orações de fé em tempos de crise. Outros são de pessoas que atravessaram guerras, longos períodos de gravidade, de enfermidade, calamidades, depressão, profundas falências. Então a gente percebe que o contexto dos Salmos ele é tão atual, mesmo nos tempos de Jesus, como são tão atuais hoje para nós. Estudar o livro dos Salmos é algo maravilhoso. E nós vamos ter um trimestre inteiro para nós podermos estudar os livros dos Salmos e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser impressionado com os Salmos. A partir do versículo 1 do primeiro Salmo, um Salmo que eu aprendi de cor, que ficou marcado na minha vida e que até hoje eu consigo recitar de cor, foi justamente uma pessoa anônima, que nós não sabemos quem escreveu, mas que tem uma mensagem tão bonita para mim e para você na abertura dos livros dos Salmos. Os Salmos são 150 Salmos, né? Na sua grande maioria, como eu falei, de pessoas anônimas, e a outra parte, na sua grande maioria, escritas por Davi. E Davi passou por momentos difíceis, e nos seus Salmos, escritos por eles, orações, além de canções, nos mostra o quanto Deus é maravilhoso. Que nós possamos, durante esse ano de 2024, e nesse primeiro trimestre do ano de 2024, estudarmos os livros de Salmos com profundidade, podemos passar tempo com a palavra de Deus, meditando em salmos maravilhosos como o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 87 e assim tantos outros, né? O Salmo 136, são salmos preferidos, mas para muitos são outros salmos. E nós queremos que você se deleite ao estudar a palavra de Deus, principalmente no livro dos Salmos. Que Deus te abençoe e que nós possamos adentrar cada dia nesse momento especial de estarmos com Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por ter o privilégio de, durante esse primeiro trimestre do ano de 2024, nós estudarmos esse livro tão maravilhoso, que data de 1000 anos antes de Cristo. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos deleitar na Tua palavra e entendemos, Senhor, que Tu queres o melhor para nós. Continua conosco, é o que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.